Irmãos, a nossa exposição hoje será apenas o versículo 10 e a primeira parte. Então não basta ser pequeno o versículo, nós vamos focar na primeira parte dele somente, mas eu vou ler toda a oração do Senhor e a igreja acompanhe. Mateus capítulo 6, do verso 9 ao verso 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Feche seus olhos mais uma vez, se coloque diante do Senhor, peça a Deus para que Ele fale contigo, Ele te conduza em toda a verdade, que Ele encha a tua mente e o coração para que você creia somente nele. Santo Deus, louvamos o teu nome, engrandecido, louvado e bendito, honrado e glorificado seja somente o Senhor no nosso meio, pois estamos reunidos aqui como igreja para a glória do teu nome. E louvado seja o Senhor, porque nós sabemos que o Senhor está neste lugar. O Senhor se faz presente no nosso meio, porque não estamos aqui porque um dia tivemos vontade de nos reunir como igreja. O Senhor nos chama como filhos amados e nos convoca a adorar o Senhor, e eis-nos aqui. Estamos aqui para adorar, bendizer, glorificar, exaltar o teu santo nome, pois não há outro digno como o Senhor em todo o universo, em toda a criação. O Senhor é antes de tudo, antes de todos. E fora do Senhor nada existe. Tudo veio a existir a partir do Senhor. E nós reconhecemos a tua grandeza, reconhecemos a tua majestade, Senhor. E reconhecendo, nos voltamos, indignos que somos, clamando por misericórdia do Senhor. E o Senhor nos recebe em ti, através do teu Filho amado, Cristo Jesus. Que bênção maravilhosa, Senhor. Todas essas coisas nós já reconhecemos até esse momento no culto que estamos prestando a ti. Agora, como igreja, nós precisamos ser orientados pelo Senhor. Precisamos ser dirigidos pelo teu Santo Espírito. Precisamos ouvir a tua palavra, Senhor. Nos dá ouvidos para ouvir a tua palavra e o coração crente, Jesus, para crer na tua palavra e andar conforme o Senhor nos chama, para a glória e louvor do teu santo nome. Ó Deus, nos ensina a andar como o Senhor andou. Quanto a mim, Senhor, instrumento nas tuas mãos, me usa mais uma vez para a glória do teu santo nome, apesar de mim, Senhor. Esconde-me atrás da tua cruz, perdoa os meus pecados, Senhor, e que o nome do Senhor seja engrandecido neste lugar, para que a tua palavra, Senhor, ela seja aprendida não apenas intelectualmente, mas que gere transformação da nossa mente e coração, para que possamos cumprir a tua boa vontade, Senhor. A tua vontade, só ela é perfeita, boa e agradável. Nos ajuda, Senhor, nos desafios dessa terra. Nos orienta, Pai. Estamos como terra sedenta, precisando da água, Senhor. E o Senhor é a água que não só nos sacia, mas que flui a partir de nós, para a glória do teu santo nome, enquanto proclamamos que só há um Deus nessa terra. Sê conosco, Jesus. É a nossa oração, no teu santo nome. Amém. Irmãos, nós chegamos num momento aqui na oração do Senhor que nós precisamos entender algumas coisas. Na nossa vida cristã, na nossa caminhada nessa terra, a realidade é que nós estamos entre dois reinos. Há duas perspectivas diferentes enquanto nós estamos aqui nessa terra. Uma das realidades é o reino dos homens. E esse reino nós não podemos negar. Ele está aí, com seus valores, com as suas autoridades, com tudo que ele traz. Nós não podemos negar, está diante de nós. Há uma outra realidade também que está diante de nós, é o reino de Deus. Esse também, embora ele seja
invisível, tem uma premissa espiritual, ele está diante de nós. E nós também não podemos negar a realidade. Está diante de nós e nós sabemos que está diante de nós as coisas que Deus está fazendo para glorificar e exaltar o santo nome dele. Como então, irmãos, nós crentes vamos conciliar essas duas realidades tão antagônicas, tão diferentes? A realidade do reino dos homens e a realidade do reino de Deus. Nós, como crentes, e algumas perguntas surgem diante de nós, algumas coisas nos provocam, nos desafiam. O que nós amamos mais? O que nós estamos mais ansiosos e desejosos? Há duas realidades, elas se colocam diante de nós. E onde está o nosso coração? Porque Jesus já disse que onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. O que é valoroso, o que é valioso para nós. Isso gera diante de nós, irmãos, um confronto como crentes, porque nós não somos daqui, entendemos isso e vamos aprofundar um pouco mais nisso. Nós não somos desse mundo, mas nós estamos nesse mundo. E como crentes, às vezes nós amamos demais as coisas desse mundo e desejamos demais as coisas desse mundo. Mas o nosso desejo deve ser o Senhor, estar no Senhor. Isso nós vemos aqui na oração do Senhor, irmãos, ela tem uma escalada, é uma progressão que nós estamos vendo. Nós vemos aqui que começa falando que nós temos um Pai. Esse Pai, o nosso Pai, o Pai da igreja, que é nosso Pai por causa de Jesus, ele está acima de todos. É a habitação celestial naquilo que nós entendemos que faz parte do ser excelso de Deus. Não é que ele mora no céu, é que ele está acima dos céus e dos céus. É aquilo que nós falamos, o Criador de todas as coisas, ele completa todo o universo e o universo não pode conter, porque o universo, por mais que nós não consigamos entender, ele não é infinito, porque a criação é finita, infinito é o Criador. Então o Deus que criou todas as coisas, ele é infinito e o universo não pode conter. E aí nós entendemos que ele está no céu, ele está na terra, ele está em todos os lugares. A terra está cheia da glória dele, o universo está cheio da glória dele. Então nós falamos, esse Pai é o Pai celestial, ele é uma majestade inigualável, ninguém se compara ao nosso Deus. E aí, tendo esse entendimento, nós falamos que o nome desse Deus seja reconhecido e glorificado em toda a terra. É a primeira petição que nós vimos no domingo passado, né? Santificado seja o teu nome, que o nome dele seja, então, reconhecido como santo, que ele seja reconhecido como a única majestade, o Rei soberano sobre todas as coisas. E quando nós entendemos, então, que o nosso Deus, ele é cheio de glória e ele tem essa majestade que ninguém mais tem, Jesus nos ensina, então, e não nos resta outra escolha senão aclamar: venha o teu reino. O Rei de toda glória, ele se manifesta a nós dessa forma. E aí nós falamos que desse Rei, então, venha o teu reino. E essa é a segunda petição da oração do Senhor. Então nós caminhamos assim: Deus é o meu Pai, é o nosso Pai, porque nós somos feitos filhos através de Cristo. Ele deve ser temido e reverenciado, porque a terra não pode conter a majestade de Deus. E ele é santo, e nós devemos desejar que ele seja reconhecido em sua santidade e ser glorificado, porque só ele é digno. E nós não temos outra escolha, irmãos, a não ser desejar e clamar: Senhor, que venha logo o teu reino, que venha logo o teu reino. E isso é altamente desafiador, irmãos, porque o maior desejo dos crentes deve ser o estabelecimento final do reino de Deus. Esse deve ser o maior desejo do crente. Não há outro desejo do crente, da pessoa que ama a Deus sobre todas as coisas.
Não tem nada que pode se contrapor a isso. Se eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu quero o reino de Deus mais do que todas as coisas. E nós vamos caminhar nessa direção, entendendo o que o Senhor está trazendo para nós aqui nesse verso, tudo que Deus nos chama. Tudo não, né, irmãos? Algumas coisas no tempo que nós temos aqui para nos ensinar aquilo que Ele está trazendo para nós quando nós oramos, venha o teu reino. E uma coisa que nós devemos ter claro para nós, irmãos, que tem o reino de Deus, mas há outro reino. Existem dois reinos nesse mundo. Existem dois reinos. O reino de Deus, ele é um conceito do Antigo Testamento. O reino de Deus não é um conceito apenas do Novo Testamento, porque senão nós podemos falar que o reino de Deus é um reino que está claro para nós somente no Novo Testamento. Não, ele vem falando do reino dele em toda a Escritura, tanto no Antigo, tanto no Novo. É claro que o Novo traz algumas coisas para nós que deixa mais claro, e é exatamente isso que nós vamos ver nesse primeiro ponto. Abram comigo o Salmo 45, verso 6. Salmo 45, verso 6. Quem encontrou e quiser ler, por favor. Teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro de Deus. Então, o trono de Deus é para todo sempre. Ele é rei em todo o tempo. E o cetro de equidade, a justiça, é o cetro do reino do Deus de toda a glória. Todo o Antigo Testamento, irmãos, ele é conduzido através da expectativa de que o reino de Deus seria estabelecido através do Messias, através do ungido, através do enviado do Senhor, o Cristo, que quer dizer Messias, que quer dizer ungido. Então Deus enviaria ali então o seu representante, o seu ungido, algo totalmente diferente. Quando a gente pega Daniel, capítulo 7, nós vemos claramente que esse ser ungido não seria simplesmente um general de guerra, mas alguém que teria todo o domínio, que seria como Deus, né? Mas eles esperavam esse representante do Senhor para que estabelecesse então o reino de Deus. É claro, e nós vamos entender que eles ainda estavam confusos e esperavam o estabelecimento de um reino terrestre. Que tipo de reino? Um reino que viria libertar de uma vez por todas o povo de Deus, Israel, dos seus inimigos. Só que os inimigos do povo de Deus, eles foram mudando ao longo do tempo. Em um tempo foram os sírios, os assírios, o povo caldeu, os medo-persas, e depois os gregos invadiram, depois os romanos, quando derrubaram o Alexandre o Grande, depois que ele morreu, e os seus generais. Então, naquele momento que veio Jesus, qual que era o pensamento deles? O Senhor mandará o seu ungido para que Israel seja novamente uma nação estabelecida e forte, o povo de Deus. E aí vai mandar embora todos os inimigos. E nesse caso aqui, quando Jesus chegou, eram os romanos. Deus vai nos livrar de Jesus, ou do ungido, ou do Cristo, do Messias, dos romanos, e nós seremos novamente uma nação teocrática que vive na presença de Deus. Esse foi um entendimento equivocado. E os discípulos, após a ressurreição, ainda pensavam assim. Abre comigo Atos, capítulo 1, verso 6. Atos, capítulo 1, verso 6. Então, os que estavam reunidos me perguntaram: Senhor, será que este tempo em que restaures o reino a Israel? Isso é recorrente, né, irmãos? No Novo Testamento, no Evangelho, isso é recorrente. Os discípulos estão assim: Senhor, o Senhor ressuscitou, está aqui com a gente, é agora. Vamos separar as espadas, vamos reunir os exércitos, e aí nós vamos sair arrebentando esse povo aí, é agora. É ou não é? E não era.
Não era, porque a expectativa deles era uma expectativa equivocada. Antes de falar do reino, a estabelecimento do reino, então o que eu estou provando para os irmãos? Que você tem ali a expectativa do reino no Antigo Testamento. Jesus vem, ele é crucificado, sepultado, ele ressuscita e continua a expectativa de que então ele juntaria um exército para livrar o povo de Israel do exército romano. Só que o reino de Cristo não era o reino desse mundo, não era um reino terrestre. E Paulo, irmãos, deixa claro que Jesus possui os mesmos atributos de Deus. Isso é muito interessante. Vamos lá em primeira carta de Timóteo, capítulo 6, verso 13 ao 16. 1 Timóteo 6, do 13 ao 16. Exorta-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, e diante de Pôncio Pilatos, fez a boa confissão. E guardes o mandato imaculado, irrepreensível, e até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele a honra e poder eterno. Amém. Amém. Irmãos, são muitas vírgulas. São muitas vírgulas, mas eu vou ajudar os irmãos. Olha só. O que Paulo está falando aqui? Há de ser até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí você tem algumas coisas e fala, há de ser revelada. O que há de ser revelada? A manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo há de ser revelada pelo bendito, o único soberano. Quem que é o único soberano, o único rei? Aquele que é o único soberano, o rei sobre todos, é Deus. E ele diz, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, Paulo fala que Deus Pai, o Rei sobre todos, Senhor sobre todos, no devido momento, ele manifestará a autoridade de Cristo Jesus. E João, depois, em Apocalipse 17, 14, ele diz o seguinte, pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele, que somos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que nós vemos aqui em Timóteo e em Apocalipse? Que é o mesmo título dado a Deus Pai, é dado ao nosso Senhor Jesus. Jesus é Rei. Deus é Rei. Rei dos reis, ele é o soberano que está sobre todos esses que se dizem soberanos nessa terra, e é Senhor dos senhores. Não há ninguém a quem nós devemos ser servos ou servir, adorar, senão a Deus Pai e a Jesus. Claro que pela ação do Espírito Santo. E aí, irmãos, se Deus é rei, e se Jesus é rei, não há rei sem um reino. Existe rei sem reino? Não existe um rei sem reino. Se Jesus é rei, ele tem um reino. Então, aí está estabelecido que nós temos o reino de Deus, o reino dos céus, que é esperado desde o Antigo Testamento e agora ele está aqui sendo apresentado por Deus Pai, que é rei, e Jesus, que é rei. Mas da mesma forma que Jesus é rei, nós temos o nosso inimigo, Satanás, que ele é chamado também de príncipe das trevas. E o príncipe das trevas também tem o reino dele aqui, irmãos. Abra comigo o Evangelho de João, capítulo 12, verso 3.
Então, Maria, tomando uma liga de bálsamo, 12:3. Por favor. é 12 vezes. Ô irmãos, então eu errei o endereço, eu vou ler só o versículo. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. 12 alguma coisa aí, quem souber depois fala para nós. O que está deixando claro para nós aqui esse verso, que eu errei o endereço, irmãos? Que momento de ser julgado este mundo. Então Jesus, ele não cumpriu o juízo ali naquele momento, mas ele estava estabelecendo que o aguilhão, a morte, em algum momento teria fim. E aí Jesus diz, e o príncipe desse mundo será expulso. Então, da mesma forma que nós temos Jesus como rei, reino dos céus, o reino de Deus, ele é o rei do reino de Deus, tem Satanás, que é o príncipe do reino deste mundo. Então, nós deixamos claro que existem dois reinos, o reino dos homens e o reino de Deus. E todos os dois reinos são estabelecidos pelo amor. Todos os dois reinos são estabelecidos pelo amor. O reino dos homens é estabelecido pelo amor dos homens a eles mesmos. Os homens amam a si mesmos, amam o seu estômago. O Deus dos homens que não conhecem a Cristo é o seu estômago, é a sua vontade, é buscar os seus prazeres. Então o reino dos homens é estabelecido no amor às coisas que são próprias aos homens. E o reino de Deus também é estabelecido no amor, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Então, todos os dois reinos são estabelecidos no amor. E os cidadãos, irmãos, que pertencem somente a esse reino, são evidenciados por esse amor absurdo só pelas coisas do tempo presente. E eles preferem negar as coisas de Deus e negam claramente as coisas de Deus porque dizem em alto e bom som, eu amo e quero as coisas do mundo e nada de Deus tem qualquer serventia para mim. João 3,19, vamos ler lá. Evangelho de João, capítulo 3, verso 19. Esse não está errado o endereço não, hein? 31. Então é isso, obrigado, minha irmã. É porque faltou um aqui, ó. Já vou corrigir para não ter erro. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Os homens que pertencem somente ao reino dos homens dão as costas para as coisas de Deus e amam as trevas. Amam abertamente as trevas e não amam ao Senhor de toda a glória. Por quê? Porque o Senhor de toda a glória denuncia claramente o pecado. E quando o Senhor denuncia o pecado, os homens rangem os dentes e odeiam ao Cristo de toda a glória. Diz, quem é esse que acha que pode falar o que eu posso ou o que eu não posso fazer? Ele é o Criador de todas as coisas. E nós, como criaturas, deveríamos simplesmente nos submeter. E então virá o julgamento no último dia, que a luz veio. E muitos simplesmente deram as costas às coisas do reino de Deus. E esse reino de Deus, irmãos, ele já começou, não começou, esse reino foi inaugurado, não foi. Como que os crentes vão viver na expectativa do reino, mas o reino já começou ou não? Precisamos ter na nossa mente, entender diante de nós, a progressão do reino. Ao longo da progressão da revelação, nós percebemos a vontade de Deus e o reino avançando. Deus vem cumprindo. Gênesis, Deus criou todas as coisas, colocou Adão e Eva num período probatório no Éden. Aí eles se rebelaram contra o Senhor. Se rebelaram contra o Senhor, quiseram ser como Deus.
E aí veio então o juízo, a queda. Qual que foi o juízo? A morte entrou no mundo. Mas Deus, na sua bondade, graça, misericórdia infinita, Ele deu o escape. Da semente da mulher viria o Messias. E a descendência da mulher pisaria a cabeça da serpente, não sem antes ser ferida. Aí nós vemos, irmão, essa batalha do reino de Deus e o reino dos homens, já em Gênesis 3,15. E vai havendo ali a progressão, quando separa Sete, depois de Sete separa Noé, e Noé faz a arca como um tipo da igreja, aqueles que estão na igreja do Senhor é os que serão preservados e salvos. Dali vem então Babel, o homem novamente querendo ser grande como o Senhor, e Deus julgando aquelas coisas todas por terra. E aí Deus chama Abraão pela fé, que nunca tinha ouvido falar do Deus de Israel, porque não havia até então Israel. Ele era o Yahvé, o Deus de toda a glória, o Deus de todo sempre, o grande eu sou, que não tem nem início nem fim. E aí ele chama, através de Abraão, uma nação. Essa nação se cansa de onde eles estavam, e daí a pouco eles vão para onde? Para o Egito. E no Egito Deus levanta um que é tipo do seu filho, Moisés, o libertador do povo. O Egito é como se fosse o reino do pecado, Faraó como Satanás. E ele liberta. Então nós vamos vendo a progressão do reino de Deus e entendendo melhor essas coisas até que então chega Cristo. E aí, nós olhando para isso, nós precisamos entender: o reino de Deus foi inaugurado ou não foi inaugurado? Sim, o reino de Deus foi inaugurado. E nós entendemos isso claramente no nascimento de Cristo, na vida de Cristo, na morte de Cristo, o tipo de morte, na ressurreição e na ascensão do nosso Senhor. É o reino inaugurado. Isso fica muito claro, irmãos, em Mateus 12, 28. Abre comigo aí, por favor. Mateus 12, 28. Quem encontrou pode ler, por favor. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Jesus falando, irmãos. Jesus expulsa demônios pelo poder de Deus ou não? Sim, não há dúvida. Então, se Jesus expulsa demônios, faz milagres, faz maravilhas, pelo poder e pela ação e para a glória de Deus, certamente, com certeza, é chegado o reino de Deus sobre vós. Então, o reino de Deus foi inaugurado. Uma coisa é o reino inaugurado, outra coisa é o reino consumado, a volta de Cristo. Mas o reino de Deus é chegado, está sobre nós. Nós já temos o reino de Deus inaugurado. Há um engano comum, irmãos, quanto ao avanço do reino nessa terra. Muitos acreditam que haverá uma melhora progressiva, contínua e significativa até a volta do Senhor. Então, quando a gente assiste alguns filmes aí que falam da volta do Senhor, aí tem um tempo de grande bonança, aí tem uma tribulação excessiva, depois grande bonança, e aí a gente fica confuso. O que vai acontecer na verdade? Esse engano, a gente fala do otimismo escatológico, é que as coisas, Deus nos manda pregar a palavra. Então nós vamos pregando a palavra, e o reino vai avançando, pessoas vão sendo transformadas, e essa visão é que o evangelho, ele alcança tantas pessoas e de tal forma que o mundo, ele melhora exponencialmente. Ele melhora de tal forma que
Tudo muda pelo poder e pelo evangelho. Mas, irmãos, essa visão ela se refere principalmente ao pós-milenismo, que vai se pregando o evangelho e o mundo vai melhorando. Os neocalvinistas trouxeram uma contribuição para isso, da cultura redimida, de que a cultura pode ser redimida. O que é isso? É que o evangelho ele começa a redimir a arte, a política, a educação, a economia, todas as esferas da sociedade. Que o evangelho vai avançando e vai redimindo todas as coisas. E essa afirmativa eles tiram de um texto mal interpretado do Antigo Testamento, principalmente. Abre comigo lá em Isaías, capítulo 2, verso 2 ao 4. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros. Para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em redes de arados e suas lanças em rodadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Olha só, o que os pós-milenistas fizeram? Eles aplicaram esse texto como se fosse antes da vinda de Cristo. As coisas vão melhorar até o ponto que haverá a paz nessa terra, de forma que não se precisarão mais de armas. As armas se tornarão pá e enxada. Então eles tinham isso, haverá um progresso até que aconteça a paz. E aí, os pós-milenistas e também os liberais, eles passaram a achar, principalmente ali no final do século XVIII, início do século XIX, com o avanço da tecnologia, revolução industrial, irmãos, as pessoas começaram a andar de carro, distâncias que eram inimagináveis. A maioria andava a pé, nem a cavalo, porque era algo caro, mas de repente surgiu o carro, de repente surgiu o avião, a luz elétrica, irmãos, chuveiro quente, pensa que bênção, geladeira, fogão, forno. Aí eles falam assim, agora, é o tempo de paz. Aí o que acontece? Vem a Primeira Guerra Mundial, acaba rapidinho, e aí continua o avanço tecnológico, e começam os tratados de paz, eles falam, agora, é agora. Aí até que veio o quê? A Segunda Grande Guerra. Aí eles falaram assim, não tem mais jeito. Então, jogou essas coisas por terra. E os neocalvinistas também, os crentes, né? Irmãos, muitos crentes cientistas criando coisas novas, criando coisas maravilhosas para nós, e eles falaram assim, é agora, o mundo está sendo redimido nessa terra através dos crentes. Aí, irmãos, eles inventaram a arte pós-moderna, inventaram o funk, aí eles viram, não é nada disso. Aí viu, não tem jeito, né? Não é por aí. E isso, irmãos, ele não é isso, essa visão de que as coisas vão melhorando, o próprio Senhor Jesus explica algo totalmente diferente. Abre comigo em Mateus, texto mais longo, mas vamos ler ele todo. Mateus capítulo 24, versos 6 ao 14. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Veja, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores.
Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que preservar até o fim, que perseverar até o fim, esse será salvo, e será pregado este evangelho no reino de todo mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Irmãos, essas coisas, Cristo diz que será o princípio das dores. Como é que isso aqui conversa com o otimismo escatológico pós-milenista ou qualquer visão de que nós teremos uma redenção sem Cristo? Uma melhora do mundo? Irmãos, para o mundo melhorar, quanto que do evangelho tem que ser pregado e quantas pessoas precisam se converter verdadeiramente? Mais de 90% do povo brasileiro se diz cristão. Hoje já tem uma matriz religiosa que os evangélicos estão passando os católicos, principalmente os evangélicos que, embora muitas vezes não sejam crentes verdadeiros, frequentem igrejas. Essa matriz religiosa está mudando. Isso é motivo de alegria e de orgulho? Muitas vezes não, irmãos. Porque olha a quantidade de mau testemunho de pessoas que se dizem crentes nós temos visto. Simplesmente porque elas preferiram escolher caminhar numa igreja evangélica e agora se dizem evangélicos, mas nunca foram transformados, nunca foram regenerados. E muitas coisas, irmãos, nós vemos que as pessoas fazem, os governos fazem, não é porque eles amam a Cristo, mas é porque querem vida boa nessa terra. Então os governantes fazem leis duras e as cumprem. Estabelecem formas econômicas de distribuir mais dinheiro através do trabalho, distribuir riqueza com mais gente trabalhando. Mas essas coisas, irmãos, isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Isso não é o que o Senhor nos ensina, o que Ele nos chama a fazer. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a Europa, hoje eu estava conversando com um irmão que voltou de lá há pouco. Você vai lá, você vê, assim, os lugares todos limpinhos, você anda de madrugada por lugares que não tem problema nenhum. É uma nação que são nações, países que foram construídos e engrandecidos no momento da reforma religiosa, da reforma protestante, onde crentes sinceros deram as suas vidas por aqueles países, mas hoje há simplesmente o quê? Um formalismo moral. As pessoas não são crentes verdadeiras, embora todos eles se identifiquem como protestantes. Se você chegar lá e perguntar qual a sua religião, eu sou protestante. E em alguns lugares, é meio a meio, né? Protestante e romanista, católico romano. Só que são lugares que estão mortos espiritualmente. Mortos espiritualmente. Então, ali, irmãos, há um outro tipo de juízo, há uma outra forma que Deus está tratando. E muitas delas são problemas que eles têm visto com o princípio das dores. O quê? Atentados terroristas, bombas, explosões, doenças. Quem não viu o desespero, lembrando do Covid, quando estava alastrando na Itália? Irmãos, qualquer um que visse o noticiário e o que estava acontecendo na Itália, ia entrar em desespero. Caminhões do exército na porta dos hospitais carregando caixões. Tudo bem, eles poderiam não ter guerra, ter uma bonança econômica, mas as doenças, fomes, isso continua, irmãos. A consumação, a conclusão da nossa redenção, dos crentes estabelecida
no final, para entrarmos então definitivamente no reino de Deus, se dará quando o número de crentes for estabelecido, for completo. É o que o Senhor está falando. E será pregado esse evangelho do reino por todo mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Aqui não quer dizer, irmãos, que todas as nações do mundo deverão ouvir, e no último momento que uma pessoa ouvir, então Jesus vem rasgando o céu. Eu entendo que os eleitos, eles reconhecerão o Senhor, reconhecerão a Cristo como Senhor e Salvador, e aí o Senhor dirá, está consumado novamente, é agora. Então, ele voltará. Então, o que estabelece o retorno do Senhor para a consumação do reino não é essa bonança, não é esse tempo bom aqui na terra, nem muito menos guerra. Ó, começou uma guerra agora em Israel. Ah, vai ser agora. Ah, começou uma guerra na Ucrânia. Ah, vai ser agora. Ó, olha a guerra na Síria. Vai ser agora. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe o tempo, mas essas coisas, elas acontecerão até que venha o fim, quando o número dos eleitos for completo e o Senhor virá. E diante disso, irmãos, existem dois reinos, e o reino foi inaugurado, e o Senhor nos chama a orar. Nós precisamos entender outra coisa: a urgência da proclamação do reino de Deus. Existem dois reinos, o reino de Deus foi inaugurado, e ele nos chama a orar: venha o teu reino. É o senso de urgência que nós precisamos ter para proclamar o reino de Deus. Como que a gente deve então fazer para demonstrar essa urgência? É a mensagem do reino. Qual é a mensagem do reino de Deus? A salvação para todo aquele que se arrepender sinceramente e crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Essa é a mensagem do reino, são as boas novas do reino. Nós, como peregrinos nessa terra, e aí já entendemos, há dois reinos. Então nós somos peregrinos porque nós estamos aqui, mas nós não somos desse lugar. Então, estando aqui e não sendo daqui, mas sendo enviado para um propósito específico, especial, o que nós devemos fazer? Proclamar que há um rei soberano e que todas as pessoas devem reconhecer que só há um rei e que Jesus, ele é rei sobre todos os reis. E aí, irmãos, nós devemos ansiar, nós devemos desejar o reino de Deus mais do que qualquer outra coisa. Quando nós estamos na expectativa que algo muito importante está para nos acontecer a qualquer momento, nós ficamos num estado de entusiasmo. A gente não pode se conter. É assim. Quando você está na expectativa de uma viagem, você ri de orelha a orelha que dá até cãibra. O que foi? Eu vou viajar. É quando daqui 3 semanas só vê a pessoa rindo. Ah, o que você vai fazer? Ah, vai nascer o meu filho, a minha filha amanhã. É um estado de alegria e, algo maravilhoso. Embora traga também um friozinho na barriga, mas é algo maravilhoso. Ah, o meu time está indo para a final do campeonato. Ah, o meu filho passou em tal escola, está indo estudar em tal lugar. Ah, o meu filho conseguiu uma vaga em tal empresa. Ah, minha filha abriu um consultório em tal lugar. São expectativas, e você começa a contar aquilo alegra o seu coração, você é tomado dessas coisas. Todas essas coisas são boas e importantes, mas nenhuma se iguala ao chamado do Senhor para proclamarmos o reino dele. Então, se a vinda do reino de Deus está às portas e é algo maravilhoso, irmãos, nós como crentes não deveríamos caber em nós mesmos de tanto entusiasmo. Jesus pode voltar a qualquer instante. Irmãos, não há nada melhor e mais maravilhoso para nós. Não interessa, pastor, mas eu estou começando um novo trabalho, bobagem. Eu vou casar mês que vem. Você não sabe de que o Senhor vai te livrar. O casamento é uma bênção. Mas, irmãos,
Pastor, mas eu vou mudar para outro país semana que vem. Não se compara às mansões celestiais, meu irmão. Não se compara. Porque a nossa mente, irmãos, ela é tão tacanha, tão pequena, que a gente fica entusiasmado por tantas coisas e não se entusiasma com as coisas do Senhor. Diante desse entusiasmo incontido, nós deveríamos orar em todo o tempo: Senhor, venha o teu reino. Nós deveríamos proclamar e convidar. Vamos orar, irmãos, para que venha o reino de Deus, para que se cumpra a vontade do Senhor e Ele volte logo. Era assim que nós deveríamos fazer, entusiasmados, cheios de energia e sabendo da urgência do reino de Deus. Essa urgência, irmãos, fica clara nas parábolas que Jesus contou do tesouro escondido e da pérola de grande valor. Abre comigo aí Mateus capítulo 13, verso 44 ao 46. O reino dos céus e semelhante a um tesouro oculto no campo, qual certo homem, quando achar, respondeu: transbordante de alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura duas pedras. Tendo achado na pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. Olha só, tesouro oculto. A verdade de Deus é oculta para nós, até que Jesus toca o nosso coração, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e aí nós vemos que nada nesse mundo se compara com aquilo que Deus tem para nós. Nada. Aí, o que a palavra diz? Transbordando de alegria. Devia estar pulando igual cabrito novo no pasto, né? Transbordando de alegria. Vai e vende tudo. Não há nada que se aproveite comparando ao reino de Deus, irmãos. Nada nesse mundo se compara, nada desse mundo se compara com aquilo que nós encontramos no reino de Deus. Vende tudo e compra aquele campo. E a pérola de grande valor, os homens estão sempre procurando a religião, a filosofia que explique melhor as coisas. Aí Deus revela para ele aquilo que é de grande valor, é uma pérola. Ele vai e abre mão de tudo e compra aquela pérola, porque ele entende que ela é mais sublime do que qualquer outra. As coisas do reino de Deus, irmãos, tem que ser prioridade nas nossas vidas, tem que ser. Movidos pelo Espírito Santo, crendo na palavra, as coisas do reino de Deus devem ser prioridade para nós. Mas, vez ou outra, elas deixam de ser prioridade. Por quê? Porque nós ficamos muito confortáveis nesse mundo. Nós achamos que esse mundo está bom demais. Nós achamos que esse mundo é um passeio no parque. É um passeio onde nós viemos aqui só para divertir. E não, Senhor, aqui está bom demais. Me deixa aqui. Eu quero continuar neste lugar. E aí, o reino de Deus deixa de ser prioridade para nós. Por quê? Porque nós passamos a priorizar as coisas terrenas, as coisas desse mundo. O conforto material, irmãos, ele traz uma falsa sensação de segurança para nós. Não, Senhor, aqui está bom demais. Eu estou pagando minhas contas. Eu estou comendo bem, meu carrinho me leva, me traz, eu tenho dinheiro para o Uber, eu tenho um bom plano de saúde, eu tenho uma casa boa, eu viajo uma vez por ano. Não, Senhor, aqui tá bom, glória a Deus, aqui tá bom demais. Irmãos, nós devemos ficar incomodados quando nós achamos que esse mundo tá bom demais. É uma das coisas que nós devemos lutar para que nós não nos conformemos com esse mundo, não nos amoldemos com o tempo presente, buscando as coisas só desse tempo.
Deve haver em nós um descontentamento com esse mundo, não com o Senhor. É lógico que nós somos gratos a Deus por tudo que Ele nos dá, mas deve haver um descontentamento com as coisas do mundo, com estar nesse mundo. Deve haver. Nosso coração ama o Senhor? Deve haver, irmãos. Porque senão nós não vamos desejar o reino vindouro de Cristo. Encontrar a Jesus, irmãos, e aprender que o reino de Deus é melhor que o reino dos homens. Nós devemos ter isso em mente. Encontrar a Jesus, deslumbrar as coisas do Senhor, desejar as coisas do Senhor e afirmar que isso é muito melhor do que o reino dos homens. Esse desconforto deve trazer para nós um senso de urgência. Acorda, ó tu que dormes! Você tem se deleitado demais com esse mundo, mas estas coisas vão passar, e o que vai sobrar? Houve uma comoção geral, né, irmãos, com o falecimento do Silvio Santos ontem. Irmãos, ele teve uma vida muito boa. Viver 93 anos, pelo que a gente sabe, é lógico que aquele homem teve suas lutas, teve os seus dilemas, mas viver 93 anos, sempre com saúde, sempre trabalhando, irmãos, nós não podemos negar, até onde nós sabemos, que ele teve uma vida boa. Mas muito mais importante é ter uma morte boa. Ter uma morte na qual nós temos a convicção que num piscar de olhos nós veremos o Senhor Jesus quando nós passarmos dessa terra. Então nós devemos proclamar: ei, esse mundo engana! Ei, as coisas desse mundo vão te deixar embriagado, mas você deve fugir dessas coisas. Usá-las naquilo que é legítimo, mas não amá-las, não agarrá-las, não dedicar toda a sua energia por elas. Nós devemos dedicar a nossa energia para quê? Para exaltar, glorificar o Senhor e ter esse senso de urgência. Sair alegre. Há uma esperança, irmãos. Há uma esperança. Como é que o homem desse reino, da cidade dos homens, ele faz para não ficar desesperado diante da morte? Ele não a leva em consideração. Mas, irmãos, qual é o homem, qual é a mulher que não passará pela morte? E qual que é a nossa única esperança? Qual que é o alento para o nosso coração? Em Cristo nós temos esperança. Em Cristo há uma saída, irmãos, para a morte eterna, para o ranger de dentes eterno, para queimar no inferno eternamente. Não há outra saída. Só em Cristo Jesus, pela confissão sincera dos nossos pecados. E aí a nossa oração deve ser: Maranata, vem Senhor Jesus. Ora, vem Senhor Jesus. Ô Senhor, aqui está bom demais, mas com o Senhor é muito melhor. Vem Senhor Jesus. Assim deve ser o crente, irmãos. Assim deve ser o crente. Caminhando para finalizar, irmãos, um dos perigos enquanto nós estamos no reino dos homens é perder de vista o reino de Deus. Isso acontece porque a gente, como eu já disse, se agrada demais das iguarias oferecidas por Satanás. Irmãos, Satanás tem colocado diante de nós aquele filme, né? O advogado do diabo. Ele diz: a vaidade, né? É o meu pecado favorito. Irmãos, Satanás conhece o seu coração, conhece o meu. Satanás sabe onde te tentar, qual que é a área que ele deve te tentar. E ele tem colocado diante de nós esse banquete de iguarias terrenas. E nós continuamente temos metido a mão naquilo que nós deveríamos dar as costas. Temos que ficar atentos. Jesus nos adverte a não amar o mundo, não amar as coisas do mundo. Lá em 1 João, capítulo 2, verso 15 a 17, está assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo,
a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa. O mundo passa, bem como a sua concupiscência, os desejos do mundo, aquilo que você gosta de fazer, mesmo que seja pecado, embora depois venha como o gosto amargo na boca e como mastigar a areia, passa. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Irmãos, nós, como cidadãos de dois reinos, nós devemos estar atentos quando os nossos interesses entram em conflito. Os interesses desses dois reinos entram em conflito. Nós vivemos no reino dos homens, mas somos do reino de Deus. E às vezes estes reinos, eles entram em conflito. E aí quando esses reinos entram em conflito, meus irmãos, nós devemos fazer o quê? A vontade do Pai. Porque cabe a nós obedecer a Deus e não aos homens, ainda que nós tenhamos prejuízo terreno, temporal. Às vezes vai entrar em conflito. Às vezes não. Às vezes você pode caminhar aqui como crente e conseguir caminhar bem, viver bem a sua vida, proclamando. Mas nós precisamos entender, quando há um conflito, nós devemos servir ao Pai e não ao príncipe das trevas. Irmãos, eu tenho para comigo que um dos propósitos pelos quais Deus nos fere com muitas dores e muitas tribulações é para que, ao longo da nossa peregrinação, nós amemos menos o mundo. Uma das coisas pelas quais o Senhor vai nos ferindo, os eleitos. Os não crentes, irmãos, como está em Romanos, ele entrega os desejos do coração. Vai e aproveita. Essa é a sua porção. Se esbanja no pecado, se lambuza no pecado. Se deleite no pecado de tal forma que você vai reconhecer tudo como devido, tudo como certo. Se deleite, se esbanje. Mas os servos do Senhor, ele aperta, ele chama, ele puxa, ele fere, ele traz tribulações, ele traz provações, até o dia que nós então nos voltamos a ele e digamos: ó Senhor, tem misericórdia, abrevia o meu tempo nessa terra e vem, Senhor, com grande glória, atravessando do Oriente ao Ocidente e cumpre o seu propósito, porque eu desejo o teu reino mais do que a minha própria vida. O Senhor há de fazer isso conosco, irmãos. Vejo isso nas Escrituras, vejo isso na vida de vários irmãos. Uns ainda no começo da caminhada, muito altivos, cheios de si, soberbos, e outros já quebrantados, amando ao Senhor, se submetendo a Deus, encontrando os irmãos como sendo superiores a si mesmos. O remédio, irmãos, para desejar cada vez mais o reino de Deus é orar reconhecendo que Deus, ele é o nosso Pai. Ele é soberano, habita acima de todos, está coberto de majestade como ninguém tem. E ele é santo. A santidade do Senhor deve ser reconhecida em todo o tempo. E aí nós meditando, orando essas coisas, irmãos, nesse momento nós sinceramente diremos: Senhor Jesus, venha o teu reino. Senhor Jesus, me livra do meu pecado que tenazmente me assedia. Senhor Jesus, não há nada de bom que esse mundo possa me oferecer. E ele tem me enganado, e me enganou, me ludibriou várias vezes. E eu preciso de confiar e estar firmado somente no Senhor. Senhor Jesus, venha o teu reino e seja glorificado nas nossas vidas, na nossa igreja. Que o Senhor seja glorificado em tudo, Senhor, e que possamos te bendizer hoje e bendizer eternamente. Coloque-se de pé, meu irmão, minha irmã, vamos orar.
Santo é o teu nome, Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, venha o teu reino e nos ajuda, Senhor, com o coração transformado, tocado pelo Senhor, esperançosos de que um dia toda luta, toda tribulação, toda dor, toda decepção passará. Aleluia, Jesus! Que glorioso dia será esse dia, Senhor! Quebranta-nos, ó Pai, que possamos buscar verdadeiramente a Tua face e orar com sinceridade. Senhor, venha o Teu reino, venha o Teu reino, seja glorificado hoje, seja glorificado eternamente. E toda a igreja do Senhor diz amém.